Olá, meus irmãos umbandistas. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Aldeia do Cacique. Hoje o tema é muito especial, porque hoje eu estarei falando sobre os 10 erros mais comuns que todos os ogãs podem cometer dentro de um terreiro de umbanda. Então, se você é ogã ou está se preparando para ser, ou até simplesmente quer entender melhor esse papel tão sagrado dentro de nossa religião, fica até o final que esse vídeo é para você. E já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse conhecimento, porque aqui a gente fortalece a nossa corrente. Mas eu só começaria esse vídeo após a nossa vinheta. Então segue a vinheta. Olá, meus irmãos umbandistas. Como eu mencionei, hoje eu estarei trazendo então para vocês os 10 erros mais comuns que os ogãs ou os curimbeiros cometem dentro de um terreiro de umbanda. Eu vou começar a falar sobre o primeiro erro, que é achar que tocar é só bater no couro. Muitos ogãs iniciantes, pensam que tocar é apenas fazer barulho no atabaque. Mas não é, né? Nós sabemos que não é dessa forma. Afinal de contas, o toque ele é oração, o toque é energia e toque é fundamento. Quando não se entende a responsabilidade do som, ele perde-se totalmente a conexão com os guias e com o axé que a gira tem. Então, não é só bater no couro, né? Não é somente isso, também não é alisar o couro, né? Tem toda uma responsabilidade por trás disso tudo. E aí eu entro diretamente com o erro de número 2, que é desrespeitar o silêncio do terreiro. O ogã ele precisa saber quando tocar e quando silenciar. Porque muitas vezes o silêncio, como nós sabemos, ele vale muito mais do que 1000 batidas. Tocar, então, na hora errada, ele pode atrapalhar não somente a incorporação e até mesmo, em alguns momentos, quebrar a concentração de todo o trabalho que está sendo executado ali. Eu não digo só em momento da qual está abrindo-se uma gira, por exemplo, mas até no meio da gira, quando as entidades estão trabalhando, ou vou além, até para trazer a entidade. Então tem que haver esse respeito de saber a hora de tocar ou quando se faz necessário haver um silêncio ali, até para que as pessoas possam prestar atenção no que está acontecendo na gira. Então, e aí é por isso que eu já entro no erro de número 3, que é não ouvir o dirigente ou a entidade que está manifestada conduzindo todos os trabalhos daquele terreiro. O atabaque ele está a serviço da espiritualidade, Então, um erro comum é o ogã tocar do jeito que ele acha bonito e esquecer que quem comanda a gira é o dirigente espiritual e principalmente as entidades. Então o ogã precisa estar muito atento a todas as orientações que são dadas, porque às vezes enquanto o ogã ele poderia estar brincando, eu poderia estar totalmente desconectado daquela energia de uma entidade precisar que seja entoada algum tipo de cantiga, ou até mesmo alguma visita espiritual ou um pai de santo que se aproxima aí. E aí é onde a gente pode também conectar-se à energia de número 4, ao erro de número 4, que é o excesso de vaidade. E esse é clássico, o ogã que acha que só porque ele toca bem, por exemplo, que ele já é o dono da gira. E não é assim que funciona. Mas lembre-se, humildade é a chave. O som é para abrir caminho para os guias e não para inflar o ego de ninguém. Não é para inflar o ego do ogã, também não é para inflar o ego de ninguém, porque nós sabemos que dentro dos terreiros de umbanda, nós devemos trabalhar sempre com a humildade, A simplicidade tem que prevalecer
Sempre, em todos os momentos, desde o começo da gira, desde a condução da gira ao término dela. E quando também já não tem mais a gira tocando, quando já não está mais havendo as incorporações, o respeito, né, deve prevalecer, isso sempre, né? Então por isso que o excesso de vaidade ele pode derrubar o Ogã, que automaticamente ele pode derrubar aquela casa da qual ele está, né? O erro de número 5 que eu pontuei aqui, basicamente é a falta de preparo espiritual. Porque não adianta só ter a técnica, né? O Ogã precisa se preparar espiritualmente. Eu quero dizer que não adianta ele saber cantar todos os pontos, não adianta ele saber tocar todos os pontos, porque só isso ele não será suficiente. Porque o Ogã, como um médium, né, normal, um médium rodante ou médium que faz as incorporações, ele também precisa se preparar espiritualmente com os seus banhos, com as suas firmezas, com as suas orações, né? Afinal de contas, tocar sem estar equilibrado espiritualmente, ele pode enfraquecer o trabalho, ele pode enfraquecer o próprio médium, de talvez ele não conseguir segurar aquela energia que possa estar rondando naquele exato momento. Então, obviamente, né, o erro 6 ele vai falar sobre não estudar os toques. Então, da mesma forma que não adianta também o Ogã ele estar somente fortalecido espiritualmente com as energias, com os banhos e com as firmezas, e não saber tocar. E não estudar os toques que precisam ser estudados. Né? E eu falo daqueles toques específicos que talvez no seu terreiro seja tocado daquela forma. Né? Então, não adianta também esse Ogã ele está preparado energeticamente e ele também não está concentrado com os toques, seja ele no aprendizado desses toques ou nos cantos. Não adianta também um Ogã que não estuda os toques e não bata a palma, né? Quando pertinente, isso tem que ser feito, né? O Ogã, para ser adequado para aquela energia, então, além de ele estar preparado espiritualmente, ele tem que respeitar as tradições dos toques, né, para não perder a riqueza, a força da Umbanda e não perder a humildade. E aí, ele é parecido, né, com o erro de número 7, que é a desatenção ao ritmo. Então, a gira ele é movimento, inclusive o nome já está dizendo, né, a gira. A gira é movimento, a gira é energia. E se o Ogã perde o ritmo, ele cria, de certa forma, uma confusão. Ele atrapalha a dança das entidades, que talvez possam estar dançando por algum motivo em específico, né? E acaba cortando um pouco dessa energia, enfraquecendo talvez um pouco dessa energia, dessa corrente. Então, o ritmo é respeito também com a espiritualidade, né? Aí eu entro em um erro de número 8, que é não observar os médiuns, né? O bom Ogã, ele toca de olho nos médiuns, né? Mas entenda, não é de observar somente o que está acontecendo, se tem alguém desconcentrado ou não, mas de prestar atenção, por exemplo, além disso, né? Perceber quem não está bem na gira, para ele entender que ele precisa puxar um determinado ponto, ou de um guia que está se aproximando e que precisa cantar ou entoar o ponto dessa entidade, seja de uma visita, ou seja do sacerdote, né, da mãe, do pai, ou da madrinha do terreiro da qual você faz parte. Então, ele tem que ficar de olho, ele tem que observar todos os médiuns, porque ele pode simplesmente mudar, né, o ritmo que ele estava sendo tocado para que todos percebam que a energia não pode cair. Ele ajuda, o Ogã, então, ele ajuda com que a energia não caia. Por falar em cair, podemos cair no erro de número 9, que é esquecer a coletividade. Né? No atabaque, não existe uma estrela solo, não existe isso, como acontece, por exemplo, na música, né? Eu falo já na música em contexto geral, né? Onde às vezes acontece um solo de guitarra, ou acontece um solo de uma bateria, que é um momento específico ali. Já na Umbanda, né, os atabaques não tem esse tipo de estrela solo, porque é um trabalho em conjunto, né? Quando um Ogã quer aparecer mais que o outro, ou não respeita a união dos tambores, cria-se, de certa forma, uma desarmonia no terreiro, né? Então, nada de ficar se aparecendo
enquanto estar tocando, porque não se esqueça que você faz parte de todo o coletivo dessa energia que está manifestada ali. Inclusive em você, eu não falo especificamente de uma incorporação, mas a energia ela está concentrada em você com certeza. Isso indo então para o erro de número 10, que é a falta de disciplina e de compromisso com o terreiro ou com o próprio atabaque. Afinal de contas, ser ogã é uma missão, né? Ele não é um hobby em específico. O terreiro ele precisa de uma constância, né? Então ele precisa também de um respeito aos horários e às disciplinas que são impostas, digamos assim, não talvez pelas entidades, talvez pelos os pais de santo, né? A mãe de santo que estiver ali, que conduz o seu terreiro. Então, um ogã que falta sem um aviso prévio, né? Que não leva a sério o seu papel, ele também vai enfraquecer a corrente e ele depois ele vai arcar com essa carga de energia que com certeza pode, de certa forma, visitar ele aí para mostrar que ele precisa se movimentar, que ele precisa ter mais disciplina, foco no compromisso que ele aceitou como uma missão. Bom, meus irmãos, esses então foram os 10 erros mais comuns dos ogãs dentro da Umbanda. Mas lembre-se, se errar, faz parte do aprendizado. O importante é reconhecer, corrigir e evoluir sempre. O Ogã que toca com a humildade, preparo e dedicação fortalece todo o terreiro e honra a espiritualidade. E lembre-se, Ogã é oração, é força e é axé. Então, se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixa o like, se inscreva no canal Aldeia do Cacique, porque eu sou Pai Adriano de Ogum e nós nos veremos então em um próximo vídeo. Até mais, pessoal!